Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto da Ala São Bento do Sul, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje discutiremos Elamã, os capítulos finais, de 12 a 16. Eu sei que o capítulo 12 nós já discutimos na aula passada, mas esse capítulo 12 é importante para as prédicas que nós vamos ouvir a seguir. Um personagem histórico e profético será introduzido a partir do capítulo 13 e querido por muitos leitores do livro de Mórmon. Nós vamos conhecê-lo daqui a pouco. Então vamos começar com Elamã, capítulo 12, onde eu vou chamar a atenção para o primeiro versículo. E assim podemos ver quão falso e também quão inconstante é o coração dos filhos dos homens. Sim, podemos ver como o Senhor, na grandeza de sua infinita bondade, abençoa e faz prosperar os que colocam nele a sua confiança. Então, nós é que não mantemos a nossa parte do convênio. Nós é que fazemos falsamente os convênios. E aula passada nós já falamos sobre a constância. E aqui ele relata justamente que o coração dos filhos dos homens, do homem natural, é inconstante. E o Senhor, na misericórdia dele, abençoa e faz prosperar todos aqueles que são constantes e verdadeiros em guardar os seus mandamentos, em cumprir com os seus convênios. Sim, continuando no versículo 2, e vemos que é justamente quando ele faz prosperar seu povo. Sim, aumentando seus campos, seu gado e seus rebanhos, e ouro e prata e toda sorte de coisas preciosas, de todo tipo e de todo estilo, preservando-lhes a vida e livrando-os das mãos de seus inimigos, abrandando o coração dos inimigos para que não lhes façam guerra. Sim, e em resumo, fazendo tudo para o bem e a felicidade de seu povo. Sim, então é quando endurecem o coração, esquecendo-se do Senhor seu Deus, e pisando o Santíssimo, sim, e isso em virtude de seu conforto e de sua enorme prosperidade. Então, quanto mais o Senhor nos abençoa, mais nós nos esquecemos dele. Infelizmente, essa é a dura realidade. Então, quanto mais o Senhor nos dá conforto aqui nesta vida, quanto mais bens materiais nós conseguimos por meio de nossos esforços e através das bênçãos do Senhor, é que nós nos tornamos cada vez mais duros de coração, mais impenitentes e mais esquecidos do Senhor. Devemos ter muito cuidado para que essas coisas não nos subam à cabeça e ao coração, para assim sermos reprovados pelo Senhor no último dia. E assim vemos que se o Senhor não castiga seu povo com numerosas aflições, diz Elamã 12:3, sim, se não o fere com morte e com terror, e com fome, e com toda sorte de pestilências, dele não se lembra. Então a gente não precisa estar com as contas todas atrasadas, a gente não precisa ter um coração partido, uma família destruída, um relacionamento acabado por conta desses pecados, para nos lembrarmos do Senhor. Vamos nos lembrar dele enquanto tudo está bem, enquanto tudo vai bem em Sião, continuemos a nos lembrar da mão amiga do Senhor, nos amparando e nos protegendo. E uma citação do elder Sterling W. Steele, de 1964, diz o seguinte: quando Deus aumenta nossos bens e nos abençoa com educação, sucesso e conforto, o que fazemos? Naturalmente pensamos em responder à altura, sendo obedientes, fiéis, humildes e gratos. Mas não é o que sempre acontece. Às vezes, em resposta ao acúmulo de bênçãos, tornamo-nos arrogantes e orgulhosos e nos afastamos do Senhor. Quando não respondemos à adição do Senhor, forçamo-lo a recorrer à subtração e à remoção das nossas bênçãos por nossa própria culpa. Então, quando a gente não responde, e aí já me lembra a Escritura que contra ninguém está acesa a ira do Senhor, a não ser aquele que não reconhece a sua mão em todas as coisas, quando não respondemos de acordo a essa
soma que o Senhor fez em nossa vida, a gente faz com que ele recorra à subtração. Ele tem que tirar para que nós possamos normalmente e novamente nos humilharmos e nos voltarmos a ele. Senão ele não deseja perder um filho e se deixar com essas riquezas, com essa constante de bênçãos, a gente termina se afastando cada vez mais e mais. É preciso muito cuidado. Versículo 4. Ó, quão insensatos e quão presunçosos e quão malignos e diabólicos e quão rápidos em cometer iniquidades e quão lentos em praticar o bem são os filhos dos homens. Sim, quão apressados são em dar ouvidos às palavras do maligno e em colocar o coração nas coisas vãs do mundo. Terminamos a aula passada com um convite de nós sermos rápidos em ouvir a voz misericordiosa do Senhor, nos chamando para nos voltarmos a Ele. Versículo 5. Sim, quão rápidos em se ensoberbecerem, sim, quão rápidos em se vangloriarem e em praticarem toda sorte de iniquidades, e quão lentos são em se recordarem do Senhor seu Deus e em dar ouvidos a seus conselhos. Sim, quão lentos em trilhar os caminhos da sabedoria. Vamos andar a passos largos para fazer a obra do Senhor. Versículo 6 de Elamã 12. Eis que não desejam que o Senhor seu Deus, que os criou, os governe e reine sobre eles. Apesar de sua grande bondade e misericórdia para com eles, desprezam seus conselhos e não o desejam como guia. E olha que interessante, separei uma notícia que me chamou muita atenção à época que li, em 2014, e o título da manchete era Marina costuma recorrer a versículos da Bíblia para tomar decisões. E olha os comentários a esta notícia, refletindo bem essa escritura que diz que não desejam o Senhor como guia. E o primeiro comentário diz, nada contra a religião, mas sejamos honestos. Fosse a religião garantia de justiça social, de bons governos e paz mundial, para que iríamos precisar de políticos? Bastava que as eleições fossem decididas por candidatos padres, papas, pastores, bispos e representantes das diversas culturas religiosas. O mundo já tem histórias em demasia sobre essa relação política-religiosa, e os ensinamentos históricos deixam claro que as mesmas nunca devem se misturar. Deus está aberto para todos ou não? Segundo comentário, e aí está exposto para que todos possam ver o total despreparo dessa senhora para governar um país. Então classificaram-na como despreparada porque ela admite se aconselhar com a palavra do Senhor. Outro comentário, pessoas que acreditam na Bíblia, Deus e diabo são as mesmas que acreditam em tarô, fantasma, macumba, etc. Ou seja, pessoas pouco inteligentes. E aí um comentário sarcástico, eu não vou pagar o dízimo, e risadas. Então vejam como é ridicularizado aquele que busca os conselhos do Senhor. O mundo prega justamente o inverso, que nós não nos aconselhemos, que espezinhemos e desprezemos esses conselhos do Senhor. Chamo a atenção para Elamã 12:15, quando a esses profetas já havia sido revelado que certamente é a terra que se move e não o sol. Então muitos questionam por que o Senhor, na época do Velho Testamento, ele utilizou-se da cosmologia errônea hebraica para explicar a criação, por exemplo. Certamente não era a hora do Senhor corrigir aquilo. Talvez para Moisés ele até soubesse exatamente o que era a verdade. Mas o Senhor usou o modelo imperfeito que nós temos para nos explicar verdades eternas. A gente até hoje usa, por exemplo, os modelos de átomos e elétrons erroneamente. É sabido que é errôneo, mas ele tem grande valor didático. E é por isso que ainda hoje utilizamos, mesmo sabendo que não corresponde à verdade. Então, o Senhor ele já havia revelado não só para os profetas americanos, quanto para outros profetas
a cosmologia correta, a astronomia correta, mas se fez uso das ferramentas imperfeitas que nós tínhamos para explicar o universo, para ensinar verdades eternas. Versículos 23 a 25 de Elamã 12. Portanto, benditos são os que se arrependem e dão ouvidos à voz do Senhor seu Deus, pois eles serão salvos. E permita Deus, em sua grande plenitude, que os homens sejam levados ao arrependimento e às boas obras, para que lhes seja restituída graça por graça, segundo suas obras. E eu quisera que todos os homens fossem salvos. Esse era o desejo de Nefe, filho de Elamã. E é interessante porque nós realmente cantamos isso no hino Jesus no presépio. E leva-nos todos à sua mansão. Também é o desejo de nosso Pai Celestial, que nós estejamos junto a Ele. Todos. E a partir do capítulo 13, temos um personagem muito importante na história do livro de Mórmon e nas profecias acerca do nascimento de Jesus Cristo. E ele é chamado de Samuel. Nas Escrituras, ele é simplesmente chamado de Samuel, o Lamanita. Nós não temos muita informação histórica a respeito desse personagem. Então, tudo a respeito dele não passa, assim, de conjecturas. Então, devemos nos ater aos aspectos que foram registrados nas Escrituras. Em Elamã, capítulo 13, versículo 2, ele diz: E aconteceu que nesse ano chegou à terra de Zaraena um lamanita, chamado Samuel, que começou a pregar ao povo. E aconteceu que ele pregou arrependimento ao povo durante muitos dias. E expulsaram-no, e ele estava prestes a voltar para sua própria terra. Lembram-se de Nefe? O mesmo aconteceu com ele. Quando ele ficou sozinho, o povo se dividiu e ele estava voltando para casa e ouve a voz do Senhor. Aconteceu com Samuel, o lamanita. Depois de todo o esforço que ele tinha feito, ninguém havia aceitado aí o arrependimento. Ele estava prestes a voltar para o que ele estava fazendo. Parece-me até Pedro, depois da morte do Salvador, quando ele volta para a sua vida antiga pescando, e a voz do Senhor, Jesus Cristo, tem que chamar a atenção dele, dizendo: Pedro, amas-me mais do que a estes peixes? Então, ele estava prestes a retornar à sua vidinha de sempre, porque ele não tinha tido sucesso. Bom, eu tentei, então minha parte foi feita. É assim que às vezes a gente encara os mandamentos do Senhor. Mas nos versículos 3 e 4 de Elamã 13 diz o seguinte: Mas eis que chegou a ele a voz do Senhor, ordenando-lhe que voltasse e profetizasse ao povo tudo o que lhe viesse ao coração. Então a voz do Senhor chegou dizendo: vai de novo, faz novamente, tenta mais uma vez. E aconteceu que não lhe permitiram entrar na cidade, ele havia acabado de ser expulso. Então não dá para a gente usar o mesmo método que usamos quando não tivemos sucesso. E aí, espertamente, ele usa um outro método para cumprir com o desígnio do Senhor. O presidente Thomas S. Monson dizia que se nós queremos resultados diferentes, temos que fazer as coisas de maneira diferente. E é isso que ele vai fazer. Portanto, subiu a muralha e estendeu a mão, e clamou em alta voz, profetizando ao povo tudo quanto o Senhor lhe pôs no coração. Então ele arruma um outro jeito para cumprir a ordem do Senhor. Ele sobe, ele escala a muralha da cidade. Tá? Então, ele sabia que tinha recebido essa ordem do Senhor, ordenando que ele voltasse. O Senhor estaria com ele e o Senhor proveria um outro meio para que as suas ordens fossem cumpridas, fossem levadas a cabo integralmente. Elder Andrew W. Peterson, no seu livro Heroes from the Book of Mormon, diz o seguinte: há muralhas diárias a se escalar em nossas vidas. Quase sempre se apresentam como convites para crescer. Os desafios diários da paternidade, uma tarefa difícil no trabalho, um novo chamado na igreja,
um discurso a ser dado na reunião sacramental ou conferência de estaca, uma aula a ser ministrada na reunião do sacerdócio ou da sociedade de socorro. Quando as tentações se apresentam, como certamente acontece, devemos escalar nossas muralhas diárias da vida e aprender a dizer não. Então sempre vamos ter desafios a transpor, assim como Samuel, e ele transpôs esse desafio para que cumprisse com o desígnio do Senhor. Assim somos nós. Devemos transpor esses nossos desafios para que possamos cumprir com a missão que o Senhor nos dá. Versículo 11 de Elamã 13. Mas se vos arrependerdes e vos voltardes para o Senhor vosso Deus, eu desviarei a minha ira, diz o Senhor. Eu vou ajudar, eu vou socorrê-los. Sim, assim diz o Senhor. Bem-aventurados os que se arrependerem e se voltarem para mim, mas ai daquele que não se arrepender. Então o Senhor faz uma promessa para nós, que se nos arrependermos, Ele não vai deixar com que as consequências nos atinjam com todo o seu vigor. Elas virão, mas Ele estará nos consolando, nos protegendo e suportando ao nosso lado. Versículos 13 e 14. Bem-aventurados são aqueles que se arrependerem, porque eu os pouparei. Mas eis que se não fosse pelos justos que estão nesta grande cidade, eis que eu faria com que descesse fogo dos céus e a destruísse. Mas eis que é por amor aos justos que ela é poupada. Mas eis que chega a hora, diz o Senhor, que quando expulsardes os justos de vosso meio, então estareis amadurecidos para a destruição. Sim, ai desta grande cidade, em virtude das iniquidades e abominações que nela há. Então é por causa dos justos de nossa comunidade que o Senhor não destrói essas nações. Certa vez eu estava na aula do Instituto, lá no Bosque da Saúde, em São Paulo, e foi realmente perguntado isso: por que o Senhor não destrói o bairro em que você vive por conta da iniquidade cada vez crescente? E eu pude responder: porque eu moro lá. Ou seja, nós que nos esforçamos em guardar os nossos convênios, somos a essência, somos a proteção daquelas ruas, daqueles bairros, daquelas cidades do mundo, para que o Senhor não o destrua. É por amor aos justos que ela é poupada. E claro, podemos cruzar com essa célebre história do Velho Testamento em Gênesis, capítulo 18, versículos 16 a 33, quando o próprio Abraão vai clamar com o Senhor, pedindo que ele não destrua a cidade, rogando clemência ao Senhor. E o Senhor, nesse conselho em que o representante terreno, que é o profeta, está presente, ele aquece e diz: tá bom, vai lá e tenta achar justos para mim. Se achar justos, eu não vou destruir. Infelizmente, os justos já haviam sido expulsos da cidade, e é o que a gente lê também nas palavras de Samuel. Queria chegar o tempo em que os justos seriam expulsos, e aí o Senhor derramaria a sua ira, destruindo a cidade. Versículo 22 de Elamã 13. Não vos lembrais do Senhor vosso Deus nas coisas com que ele vos abençoou, mas sempre recordais vossas riquezas, não para agradecer ao Senhor vosso Deus por elas. Então, eles se lembravam sempre das riquezas, mas não era com o coração cheio de gratidão ao Senhor. Vosso coração não se achega ao Senhor, mas enche-se de grande orgulho, com ostentação e com grande arrogância, invejas, discórdias, malícia, perseguições e assassinatos e toda sorte de iniquidades. Vocês se lembram de tudo que vocês têm, mas é para oprimir aquele que não tem. Se lembram de tudo que tem, mas é para se engrandecer aos seus próprios olhos. E isso não agrada ao Senhor. Nós devemos nos lembrar para agradecer a Ele. Como diz o hino, conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão. E aí no final a gente vê surpreso quanto Deus já nos fez.
Elamã 13, 25 e 26. E agora, quando faleis, dizeis: se tivéssemos vivido nos tempos de nossos pais, não teríamos matado os profetas, não lhes teríamos atirado pedras, nem os teríamos expulsados. Acontece quando a gente estuda as Escrituras, quando lemos as histórias dos israelitas, dizendo: nossa, eu não acredito, como é que eles fazem isso? Estava na frente deles. Se eu tivesse lá, eu tinha reconhecido prontamente. Se eu tivesse visto o Salvador, eu teria me arrependido. Se eu tivesse na multidão, eu teria ficado do lado do Salvador e não deixaria que o crucificassem. Se não existe, tá? Então, essa história de dizer que eles eram piores do que nós vemos a história se repetir. Então, mesmo tendo registro de todas essas coisas, ainda assim, nós tentamos matar os profetas, talvez não a morte física, mas fechamos a influência que um profeta tem sobre nossas vidas, matando qualquer influência que ele poderia ter sobre nosso comportamento. E no 26 ele conclui e continua: eis que sois piores do que eles. Então, hoje nós somos piores do que aquelas pessoas que tinham um conhecimento parco, pequeno. Hoje temos o evangelho restaurado, com tudo descortinado diante dos nossos olhos. Pois assim como vive o Senhor, se aparece entre vós um profeta e declara-vos a palavra do Senhor, a qual testifica vossos pecados e iniquidades, revoltai-vos contra ele e o expulsais e procurais todos os meios para destruí-lo. Sim, dizeis que é um falso profeta e que ele é um pecador e que é do diabo, porque ele testifica que vossas obras são más. Quando um bispo testifica que nossas obras são más, ele não devia ter falado assim. Ele não devia ser o bispo. Só volto para a igreja quando trocarem aquele bispo. Incorremos no mesmo erro daquele povo antigo. E somos piores do que eles, porque hoje nós temos todo o conhecimento restaurado pelo Senhor. Versículos 27 e 29 de Elamã 13. Mas eis que se um homem aparecer entre vós e disser: fazei isto e não há iniquidade, fazei aquilo e não sofrereis. Sim, ele dirá: andai segundo o orgulho de vosso próprio coração. Sim, andai segundo o orgulho de vossos olhos, e fazei tudo quanto vosso coração desejar. E se um homem aparecer entre vós e disser isto, vós o recebereis, e direis que ele é um profeta. Então a gente gosta daquele servo do Senhor que vai falar só o que a gente gostaria de ouvir. Aí ele não está sendo um servo do Senhor. Ele não está servindo ao Senhor. Ele está nos servindo, servindo ao homem natural. E esse não é o chamado dele. Então, hoje, o mundo só está aceitando aqueles que têm a opinião do mundo. Contrário disso, aqui no jargão da atualidade diz: será cancelado. A internet está cheia disso. Versículo 29, em Elamã 13. Ó geração iníqua e perversa, povo endurecido e obstinado, até quando pensais que o Senhor vos há de tolerar? Sim, até quando vos deixarei levar por guias insensatos e cegos? Sim, até quando preferireis as trevas à luz? Até quando a gente vai deixar esses que não enxergam o caminho dizer como devemos viver, como devemos nos vestir, como devemos pensar? Eles não enxergam o caminho nem para si próprios. Como é que eles vão poder ser influenciadores? E é isso que hoje nós estamos vendo tristemente entre os membros da igreja. Quantas trends estão sendo seguidas por membros da igreja que têm visão, que têm luz, mas que termina se enveredando por esse caminho das trevas, sendo guiados por influenciadores, youtubers, insensatos e cegos. Devemos, mais uma vez, ter muito cuidado. O servo de Deus vai falar, geralmente, coisas que nos são desconfortáveis, porque ele nos ama e deseja nos preparar para encontrar com Deus. Versículo 38 de Elamã 13
Mas eis que vossos dias de provação se passaram. Procrastinastes, ou seja, adiastes o dia de vossa salvação até que se tornou, para sempre, demasiado tarde. E vossa destruição é certa. Sim, porque durante todos os dias de vossa vida buscastes aquilo que não podíeis obter. E buscastes felicidade na iniquidade. A gente já lembra logo de alma. Iniquidade nunca foi felicidade, o que é contrário à natureza daquela retidão que há em nosso grande e eterno cabeça. Então, de tanto a gente adiar, amanhã eu faço isso, amanhã eu começo a cumprir com esse mandamento, amanhã eu leio as escrituras, vou fazer meta aí para o ano que vem, até que chega o dia que é muito tarde. Lembra quando a gente encontra com um amigo e diz, qualquer dia desse eu vou na tua casa, e a gente nunca vai. Talvez a gente só vá no funeral daquele nosso amigo, infelizmente. E o mundo está nos fazendo crer que a iniquidade, os prazeres do mundo é que nos dão felicidade. Já citei também na aula passada, o que importa é ser feliz, mesmo que seja a revelia de todos os mandamentos de Deus. É contrário à natureza do plano de nosso Pai Celestial. Felicidade é Jesus Cristo, é guardar os mandamentos. E aí passamos para Elamã 14. Porque Samuel, ele vai profetizar muitas coisas que não foram escritas. E ele vai dar vários sinais da vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, aqui para a terra. Primeiro, ele diz exatamente quanto o Filho de Deus iria nascer. No versículo 2 de Elamã 14, ele diz, eis que vos dou um sinal, pois mais 5 anos se hão de passar, e eis que então o Filho de Deus virá para redimir todos os que crerem em seu nome. Então, ele foi bem específico, ele disse, daqui a 5 anos vai nascer o Filho de Deus. E ele continua dando sinais para que o povo pudesse reconhecer a vinda de Cristo. E eis que isto vos darei por sinal, na ocasião de sua vinda. Eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, tanto que aos homens parecerá ser dia. Eu sempre achei interessante notar como foi associado a vinda de Jesus Cristo à luz e a morte dele a um período de escuridão. Eu achava que seria simplesmente metafórico, mas, estudando há alguns anos atrás, pude ver que realmente é literal. E compartilho agora, então, Doutrina e Convênios 88, 6 a 13, que podem cruzar com esse versículo quando ele diz que aos homens vai parecer dia. Olha o que diz. Aquele que subiu ao alto, como também desceu abaixo de todas as coisas, no sentido de que compreendeu todas as coisas, para que fossem tudo e através de todas as coisas a luz da verdade. Verdade essa que brilha. Essa é a luz de Cristo. Como também ele está no sol e é a luz do sol e o poder pelo qual foi feito. Como também ele está na lua e é a luz da lua e o poder pelo qual foi feita. Como também a luz das estrelas e o poder pelo qual foram feitas. E também a terra e seu poder, sim, a terra sobre a qual estais. E a luz que brilha, que vos ilumina, vem por meio daquele que ilumina vossos olhos, e é a mesma luz que vivifica vosso entendimento. Luz essa que procede da presença de Deus para encher a imensidade do espaço. A luz que está em todas as coisas, que dá vida a todas as coisas, que é a lei, pela qual todas as coisas são governadas. Sim, o poder de Deus, que se assenta em seu trono, que está no seio da eternidade, que está no meio de todas as coisas. Então não é de se admirar. Cristo literalmente é a luz. Quando ele viria, tudo iria ficar claro, figurativamente e literalmente. Aí ele explica que os homens iam perceber a noite como se fosse o dia. E também ele prediz a estrela. Versículo 5.
E eis que uma nova estrela aparecerá, uma que nunca vistes antes, e isto também vos será por sinal. Me chama bastante a atenção que ele enfatiza que é uma nova estrela, uma que nunca foi vista. Então Deus ele não aproveita as coisas, né? Ele faz tudo novo em si mesmo. Tá? A lei antiga, ele faz a lei nova por meio de sua vinda. Aquela lei era preparatória. Então, essa estrela não foi nenhuma que os astrônomos conheciam na época, para não ter dúvidas de que era o renovo, algo novo, a novidade de vida que estava chegando. Era uma nova estrela que ninguém nunca tinha visto antes. E vários sinais também foram preditos. No versículo 8, ele vai dizer: acontecerá que todos os que acreditarem no Filho de Deus terão vida eterna. Tá? É só crer nesses sinais e maravilhas que nos são mostrados. Versículo 9, ele diz que foi o anjo que ordenou e que revelou essas coisas para ele. Ele recebeu direto do mensageiro do Senhor. E no versículo 10, e agora? Porque sou lamanita, e vos disse as palavras que o Senhor me ordenou, e porque foi duro convosco, estáis irados contra mim, e procurais destruir-me, e me expulsastes de vosso meio. Só porque ele falou a palavra do Senhor. E ainda tinha um agravante xenofóbico, porque ele era de um povo estranho aos nefitas, ele era um lamanita. Mas no 11 ele continua falando com vigor. E ouvireis minhas palavras, porque por esse motivo subi as muralhas dessa cidade. Eu subi para isso, para que vocês possam ouvir, para que pudesseis ouvir e conhecer os julgamentos de Deus que vos esperam, em virtude das vossas iniquidades. Mas não é só para apontar os erros, e também a fim de que vos intereis das condições do arrependimento. Eu não vim subir aqui essa muralha só para apontar o erro, eu vim dizer como reparar esse erro. Ele é a solução para esses erros. Tá? Ele diz que também para que ele soubesse da vinda de Jesus Cristo, acreditando no nome dele, arrependendo dos pecados, e aí os méritos de Cristo é que fariam com que nós pudéssemos ser salvos. Versículo 15. Pois eis que ele certamente deverá morrer para que venha a salvação. Sim, cabe-lhe morrer, e isso é necessário, para levar a efeito a ressurreição dos mortos, para que assim os homens possam ser conduzidos à presença do Senhor. Então deveria sim, já estava traçado no plano de salvação, desde que foi apresentado, já incluía Jesus Cristo como nosso Salvador. Sim, versículo 16. Eis que essa morte leva a efeito a ressurreição e redime toda a humanidade da primeira morte, dessa morte espiritual. Ou seja, nós fomos afastados da presença do Senhor. Lembrem-se que Deus e Jesus Cristo andavam no jardim com Adão e Eva, mas a partir da transgressão houve a morte espiritual. Fomos dissociados da presença de Deus, eles só ouviram a voz do Senhor, não andaram mais com ele. Tendo sido afastada da presença do Senhor pela queda de Adão, é considerada como morta, tanto em relação às coisas materiais como às coisas espirituais. Mas eis que a ressurreição de Cristo redime a humanidade, sim, toda a humanidade, e leva-a de volta à presença do Senhor. Então, a ressurreição é para todos, bons ou maus. Essa redenção desse estado afastado de Deus é para todos. Todos seremos levados de volta à presença desse Deus que nos criou. Versículo 18, sim, e torna operantes as condições do arrependimento. Por conta dessa morte, desse sacrifício, é que nós temos o arrependimento. As condições do arrependimento podem fazer com que nós voltemos à presença dele. Como se fosse uma cascata de eventos iniciada por conta dessa morte de Jesus Cristo. Sem ela,
essa cascata nunca se iniciaria. Versículo 19, portanto, arrependei-vos, arrependei-vos, para que não aconteça que, conhecendo estas coisas e não as cumprindo, incorrais em condenação e sejais arrastados a essa segunda morte, que é aí a nova morte espiritual. E ele fala também dos sinais da morte de Jesus Cristo. No dia em que ele padecer a morte, está registrado em Elamã 14:20, o sol será obscurecido e recusar-se-á a dar-vos sua luz, e também a lua e as estrelas, e não haverá luz sobre a face da terra pelo espaço de 3 dias, desde a hora em que ele morrer até o momento em que ressuscitar dos mortos. Nós já vimos que ele é a luz do sol, ele é a luz da lua, é o poder pelo qual criou tudo. Então, é figurativo e literal mesmo. Ele é essa luz. E como abateram essa luz, apagaram essa luz, tivemos a escuridão. E ele fala dos trovões, dos relâmpagos, que a terra vai tremer, que as rochas serão despedaçadas, rachar-se-ão ao meio e para sempre se acharão rachadas, e haverá grandes tempestades, montanhas se rebaixarão em vale, vales serão montanhas, estradas ficarão devastadas, cidades também, e muitas sepulturas abrir-se-ão, entregando muitos de seus mortos, e muitos santos aparecerão a muitas pessoas. Isso aconteceu na ressurreição de Jesus Cristo. E aí, enquanto estavam tendo todos esses sinais, a escuridão cobriria a face de toda a terra pelo espaço de 3 dias. Versículo 27. Esses 3 sempre foram um símbolo aí da divindade e especialmente dessa ressurreição de Jesus Cristo. E no 28, e o anjo disse-me que muitos verão coisas maiores que estas, para que creiam que esses sinais e maravilhas acontecerão por toda a face dessa terra, a fim de que não haja motivo de descrença entre os filhos dos homens. Então, todos iriam ver esses sinais. Para quê? Para que não tivesse alguém que não acreditasse. Para que todos possam ser julgados no último dia para serem salvos ou para serem condenados. Para que eles possam ter um julgamento justo, já que todos ouviram isso. Versículo 30. E agora, meus irmãos, lembrai-vos de que os que perecem, perecem por culpa própria. Nós não podemos jogar a culpa em ninguém. Eu fiz isso porque ele... É culpa nossa. E todos os que praticam iniquidades o fazem contra si mesmos. A gente não está agredindo ao Senhor ou não está agredindo alguém. Estamos nos agredindo quando praticamos pecados. Pois eis que sois livres. Tendes permissão para agir por vós mesmos, porque eis que Deus vos deu o conhecimento e vos fez livres, ensinando sobre o arbítrio moral. Somos livres para escolher. E no 31, ele permitiu-vos discernir o bem do mal, e permitiu-vos escolher a vida ou a morte. E podeis fazer o bem e serdes restituídos ao que é bom. Ou seja, ter o que é bom restituído a vós, ou podeis praticar o mal e fazerdes com que o mal vos seja restituído. Bem na linguagem de Alma, quando ele falou, ali Alma 40, 41, explicando para seu filho dessa restituição, dessa restauração. Seguindo para Elamã, capítulo 15, versículo 3, sim, ai deste povo que é chamado de povo de Nefe, se não se arrepender quando vir todos esses sinais e maravilhas que lhes serão mostrados. Pois eis que foi um povo escolhido pelo Senhor. Sim, ele amou o povo de Nefe e também o castigou. Sim, nos dias de suas iniquidades castigou, porque o ama. E aí me lembra a escritura de Doutrina e Convênios 136:31. Porque nós também somos esse povo escolhido. Nós fomos escolhidos para fazer parte do convênio. E ele diz no versículo 31 de Doutrina e Convênios 136, meu povo deve ser provado em todas as coisas,
a fim de preparar-se para receber a glória que tenho para ele. Sim, a glória de Sião. E quem não suporta correção não é digno do meu reino. Então, nós que somos os escolhidos do Senhor, estamos sendo castigados para suportarmos essa correção, para que possamos ser dignos do reino celestial que ele nos promete. Versículos 5 e 6 de Elamã 15. E quisera que observasseis que a maior parte deles segue o caminho de seus deveres, anda circunspectamente perante Deus e esforça-se para guardar seus mandamentos e seus estatutos e suas ordenanças, de acordo com a lei de Moisés. Então, sim, boa parte está seguindo o caminho de Deus, era isso que ele reconhecia. Digo-vos que a maior parte deles está fazendo isto, esforçando-se com infatigável diligência para que o conhecimento da verdade seja levado ao restante de seus irmãos. Portanto, há muitos que se unem a eles diariamente. Tá? Então, por conta desses esforços dos lamanitas, muitos nefitas estavam se unindo à igreja. Os lamanitas estavam cumprindo o seu dever para com Deus, andando de forma realmente a serem considerados discípulos de Cristo. E isso estava fazendo com que muitos nefitas se arrependessem. E nós, como é que está a nossa vida? Né? A maior parte dela está sendo devotada a seguir o caminho dos deveres, a andar circunspectamente perante Deus, a se esforçar para guardar os mandamentos, estatutos e ordenanças, os convênios. Estamos nos esforçando com infatigável diligência para proclamar esse evangelho de Jesus Cristo àqueles que ainda não conhecem. Versículos 7 e 8. E eis que sabeis por vós mesmos, porque o haveis testemunhado, que todos os que são levados a conhecer a verdade e a saber das tradições iníquas e abomináveis de seus pais são levados a acreditar nas santas escrituras. Sim, nas profecias dos santos profetas que estão escritas, que os conduzem à fé no Senhor e ao arrependimento. Fé e arrependimento, que lhes transformam o coração. Primeiros princípios do Evangelho. Nós devemos procurar saber por nós mesmos. Devemos orar perguntando ao Senhor para que o Espírito possa nos confirmar, para que assim demos os primeiros passos no Evangelho de Jesus Cristo, desenvolvendo fé no Senhor, nos arrependendo, o que nos levará à primeira ordenança do Evangelho, que vai ser o batismo. Versículo 8. Portanto, sabeis que todos os que chegaram a isto são firmes e inquebrantáveis na fé, e naquilo que os fez livres. Os mandamentos nos fazem livres, os convênios nos fazem livres, Cristo nos faz livres. Então, a partir do momento que a gente decide assumir esses convênios com Ele, devemos ser firmes e inquebrantáveis na fé. Versículos 10 e 15. E agora, em virtude de sua perseverança, quando realmente têm fé naquilo em que creem e por sua firmeza, quando são iluminados, já vimos que a luz é Cristo, eis que o Senhor os abençoará e prolongará seus dias, apesar de sua iniquidade. Então, apesar de eu ainda estar fazendo as coisas erradas, ir todo domingo, tomar o sacramento, e durante a semana eu ainda pisar na bola, quando eu tenho fé no que eu creio, quando eu sou firme no que eu creio, o Senhor vai abençoar e prolongar os nossos dias, mesmo que eu erre. Versículo 15 de Elamã 15. Pois eis que se as grandes obras que vos foram mostradas tivessem sido mostradas a eles, sim, aqueles que degeneraram, caindo na incredulidade em virtude das tradições de seus pais, podeis ver vós mesmos que jamais teriam voltado a se degenerar, caindo na incredulidade. Então, se vocês que se consideram aí os nefitas e viram todas essas grandes coisas, vejam os lamanitas que acreditaram sem ter visto todas essas coisas que vocês viram. Eles jamais teriam se tornado o povo iníquo que foi. Vejam agora como eles estão fiéis, não tendo visto as coisas que vocês viram.
Tá? Elamã, capítulo 16, ainda continuamos com a história de Samuel e diz que aconteceu que muitos ouviram as palavras de Samuel, o lamanita, proferidas de cima das muralhas da cidade. E todos os que acreditaram em suas palavras saíram à procura de Nefe, e quando o encontraram, confessaram-lhe seus pecados e não os negaram, desejando ser batizados no Senhor. O que eu acho interessante aqui. Muitos ouviram as palavras de Samuel, então a gente tem que esquecer aquela ideia de que são poucos só o rebanho do Senhor. Não, é muita gente que irá para o celestial. Tá? Muitos se converteram por causa de Samuel. E eles se dirigiram para quem tinha autoridade para administrar as ordenanças do Evangelho, como diz a nossa quinta regra de fé, que era Nefe. E quando o encontraram, aí sim eles demonstraram ter fé, demonstraram que estavam arrependidos e desejaram ser batizados, tomando sobre si o nome de Cristo. Versículo 2: todos os que não acreditaram nas palavras de Samuel, porém, ficaram irados contra ele, e jogaram-lhe pedras sobre a muralha, e também muitos lhe atiraram flechas enquanto se encontrava em cima da muralha. Mas o Espírito do Senhor estava com ele, de modo que não conseguiram atingi-lo com suas pedras, nem com suas flechas. Nós não seremos atingidos pelas maledicências do mundo. Nós não seremos atingidos pelas piadinhas que o mundo faz com a nossa crença, com a nossa religião. Não seremos atingidos por qualquer estratagema que venham a fazer para nos machucar, nos ferir quando estamos a serviço do Senhor, quando somos justos e estamos fazendo o que o Senhor nos pede. Tá? Então essa figura é famosa, mostra esses que não acreditaram em Samuel, atirando-lhe flechas, mas devemos lembrar que muitos acreditaram nele. E versículo 3, ora, quando viram que não podiam atingi-lo, muitos mais acreditaram em suas palavras, de modo que se dirigiram a Nefe, a fim de serem batizados. Então, o tiro até sai pela culatra. Eles estavam tentando matar Samuel, e aí isso foi motivo para muitos mais acreditarem, porque viram, opa, ele não pode ser atingido, realmente é um homem do Senhor. E é isso, o Senhor vai reverter tudo para o nosso bem, como já dizia Paulo. Tudo vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se muitos já tinham acreditado antes e foram atrás de Nefe para serem batizados e assumir convênios com o Senhor, agora muitos mais foram atrás de Nefe para ser batizados e assumir convênios com o Senhor. E aí do versículo 15 a 17, de Elamã 16. Entretanto, o povo começou a endurecer o coração. Todos, exceto os mais crentes dentre eles, tanto nefitas quanto lamanitas, e começaram a confiar somente nas próprias forças e na própria sabedoria. Então, eu estou entre os mais crentes da minha comunidade religiosa? Da minha ala, eu sou um desses mais crentes que eu não começo a endurecer o coração? Isso a gente deve pensar. Ou eu sou daqueles menos crentes que começamos a confiar somente nas próprias forças e na própria sabedoria? Eu acho as respostas, eu acho que isso não é legal na igreja e, portanto, devia ser desse jeito. Tá? Versículo 16. Algumas coisas, entre tantas, eles poderiam ter adivinhado corretamente. Mas eis que sabemos que todas essas grandes e maravilhosas obras que foram anunciadas não podem acontecer. Então, diz, algumas coisas que ele profetizou é coincidência. E é aí que a gente tenta, às vezes, explicar a miraculosidade do Evangelho com eventos científicos. Nós nos animamos muito quando pesquisas científicas tentam corroborar um ponto nosso. Eu sei que é muito animador ter uma prova, mas não é isso que se trata o Evangelho. Tá? A gente precisa acreditar, como já vimos até aqui, por meio da fé, por meio do Espírito. E aí eles começaram a discutir e a discordar entre si. Está registrado no versículo 17. Aí a gente começa
aquela série de contendas. Sei lá, por exemplo, palavra de sabedoria. O que o Senhor proibiu? Café. Foi a cafeína? Foi o café? Ah, e o chá verde? E o chá branco? E aí a gente começa a discordar um ao outro e discutir. E olha como eles discutiam no versículo 19 e 20. Antes eles estavam dizendo, não vai ter Cristo, não. Como é que pode ser um Deus, um filho de um Deus vir aqui? 19. Sim, por que não aparecerá ele nesta terra, assim como na terra de Jerusalém? Por que ele não vem aqui? Mas eis que sabemos que esta é uma iníqua tradição, a nós transmitida por nossos pais, para fazerem-nos acreditar em algo grande e maravilhoso que deverá acontecer. Porém, não entre nós, mas numa terra muito longínqua, uma terra que não conhecemos. Portanto, podem conservar-nos na ignorância, porque não podemos testemunhar com nossos próprios olhos que isso é verdade. Isso é invenção. Falaram isso só para a gente ser controlado por eles. Aí jogaram lá para a terra de nossos antepassados, porque a gente não pode ver mesmo. Mal sabiam eles que o Senhor, sim, viria a um tempo. Eu presto meu testemunho de que essas coisas são verdadeiras. Que o Senhor, Ele está conosco, se nós decidirmos estar com eles. Testifico da veracidade da vinda de Jesus Cristo e que Ele é a fonte da remissão dos nossos pecados. Que nós não deixemos para o último dia esse dia do arrependimento. Que seja diário, como já tem instado o profeta Russell M. Nelson. Que nós possamos confiar na palavra desses homens inspirados para nos guiar novamente de volta ao nosso lar celestial por meio do cumprimento dos mandamentos e convênios feitos com nosso Deus.